A Ucrânia está atacando com força e rapidez em uma semana que foi marcada por operações de contraofensiva. A Ucrânia forçou as tropas russas a recuar em duas frentes após ataques massivos. Isso é humilhante para a Rússia. Seus soldados estão correndo de um lado para o outro feito baratas tontas diante dos ataques ucranianos, algo que eles nunca tinham visto antes. A Ucrânia usa as contraofensivas para frustrar os planos de guerra russos para 2026. O ataque em duas frentes da Ucrânia ocorreu nas frentes de Dnipro e Oleksandrievsk, e ambos forçaram a Rússia a recuar às pressas, o que causará grandes problemas para sua estratégia de 2026. Vamos falar sobre o que aconteceu em Oleksandrievsk mais tarde no vídeo. Primeiro, vamos até o rio Dnipro e algumas áreas de território que a Rússia achava que tinha sob controle. Por meses, a Rússia ocupou ilhas pequenas no rio Dnipro. As forças de Putin achavam que estavam seguras de contra-ataques ucranianos por estarem em ilhas. Para a Ucrânia lançar um ataque, teria que tentar transportar soldados até aquelas ilhas, deixando suas forças expostas a contra-ataques de drones russos e outras munições. A Rússia sabia disso, pois passou boa parte de 2025 enviando soldados em missões suicidas para tomar essas ilhas. A Rússia alcançou isso a um custo altíssimo, e Putin acreditava que a Ucrânia não reagiria com ataques por receio de perder soldados valiosos nessas ilhas. As forças russas vêm lançando ataques com drones contra as forças e civis ucranianos ao longo das margens do rio Dnipro, e as ilhas se tornaram um conjunto de bases de preparação, permitindo que a Rússia ataque posições elevadas ucranianas e lance investidas contra Dnipro, outro alvo importante da Rússia. A Ucrânia sabia que não podia permitir os ataques, mas também não podia atacar diretamente as ilhas do rio Dnipro. Enquanto a Rússia celebrava seu suposto sucesso e seguia aterrorizando civis ucranianos, líderes militares da Ucrânia criaram um plano. Como enviar soldados para as ilhas era impossível, precisavam encontrar outra solução mais inteligente. Eles criaram um plano de 3 fases que enfraqueceu as forças russas nas ilhas, levando ao seu colapso total. Em uma das contraofensivas mais inteligentes da guerra da Ucrânia, o Ukraine Today relatou as 3 fases em artigo de 17 de fevereiro citado pelo RFU News. A fase 1 evitou totalmente o rio Dnipro e suas ilhas. A Ucrânia identificou corretamente que as tropas russas isoladas nessas ilhas precisariam de suprimentos se quisessem ter alguma chance de sobreviver. Chefes militares notaram que a pressão aérea sobre Dnipro vinha dos postos de comando e depósitos russos ao longo da frente do rio Dnipro, que precisavam ser eliminados. Com esse conhecimento, a Ucrânia aplicou veneno mortal nas linhas de frente russas. Operadores de drones da unidade Venom da Ucrânia começaram a realizar ataques contra posições russas que estavam sendo usadas pelos operadores de drones russos como pontos de armazenamento e lançamento. Não eram ataques comuns de drones. A Ucrânia usou drones convertidos que transportavam minas devastadoras TM-60 com aletas de estabilização. Isso permitiu que fossem lançadas dos drones para que pudessem voar sobre seus alvos. Considere isso uma estratégia de mini-bomba planadora. A estratégia foi muito eficaz. A Ucrânia tem utilizado as TM-60 para diversos fins nos últimos meses. Em janeiro, a Forbes relatou que as minas fabricadas na era soviética tornaram-se armas multifuncionais, contendo 7,5 quilos ou cerca de 16,5 libras de explosivos potentes. As TM-60 são as minas antitanque mais usadas mundialmente. A Rússia esperava que a Ucrânia usasse isso para criar campos minados e atrasar tanques russos. Mas o que a Ucrânia fez foi criar uma versão modernizada da TM-60 chamada TM-2025, que é feita usando impressoras 3D e contém tanto espoletas eletromecânicas quanto secundárias, permitindo a detonação remota. Isso nos leva novamente à fase 1 da estratégia do rio Dnipro da Ucrânia. A unidade Venom enviou TM-62 pelo ar em direção à Rússia, provavelmente explorando a detonação remota das versões aprimoradas usadas pela Ucrânia para causar danos. Depósitos e instalações de comando russos foram degradados nesses ataques, prejudicando a capacidade da Rússia de usar drones para reconhecimento ou retaliar contra as forças ucranianas. As forças russas nas ilhas do Dnipro ficaram mais vulneráveis do que nunca, mas a Ucrânia não se apressou. Em vez disso, lançou a fase 2. Desta vez, os operadores de drones FPV da Ucrânia concentraram sua atenção nas rotas de travessia de barcos e de reforço que a Rússia havia estabelecido no rio Dnipro. Já dissemos que cortar o suprimento das forças da ilha seria um pesadelo para as tropas de Putin.
Era esse o objetivo da segunda fase da brilhante estratégia de contraofensiva da Ucrânia. Com as rotas sob ataque, a Rússia não podia mais evacuar soldados feridos da ilha. Seriam deixados para morrer e apodrecer entre os camaradas. Os drones da Ucrânia destruíram barcos a motor inimigos enquanto se aproximavam das ilhas, cortando o acesso dos soldados nessas áreas isoladas ao básico, como comida e água, de que precisam para sobreviver. Restou à Rússia tentar usar drones para transportar suprimentos para seus soldados, mas a primeira fase da brilhante estratégia da Ucrânia tornou isso quase impossível. Nesse momento, os soldados russos nas ilhas do Dnipro estavam desesperados. Alguns tentavam fugir desesperadamente usando juncos como abrigo, mas eram destruídos pelos drones ucranianos. Durante esse período, a Ucrânia atacava postos de comando e observação nas áreas ocupadas de Oleshk. Essa parte da estratégia levou meses para ser criada. Antes da Rússia ocupar as ilhas do rio Dnipro, a Ucrânia já destruíra a ponte de Oleshk com um ataque AASM Hammer de um MiG-29. Ataques semelhantes destruíram postos de comando e observação. Essa parte da fase eliminou ainda mais os olhos e ouvidos da Rússia sobre as forças do rio Dnipro e causou uma grande desorganização em toda a cadeia de comando. Se as forças da ilha estavam vulneráveis após a primeira fase, elas ficaram aterrorizadas, isoladas e famintas após a segunda fase. Então veio a terceira fase da contraofensiva da Ucrânia, com as forças da Rússia isoladas. A Ucrânia se concentrou em enfraquecer sistematicamente suas defesas já desorganizadas por meio de ataques sustentados e cumulativos contra as próprias forças. Aqueles soldados russos não tinham cobertura de drones. A fase 1 cuidou disso. Eles não recebiam ordens ou alertas dos superiores devido à fase 2. Tudo o que podiam fazer era correr de um lado para o outro feito baratas tontas, esperando em vão que os drones e munições da Ucrânia não os atingissem. Esconderijos e os poucos pontos logísticos usados pelos soldados para receber suprimentos por drones foram destruídos. Sempre que os soldados russos da ilha eram tolos o suficiente para se reunir, um ataque ucraniano não demorava a acontecer. Aos poucos, ataques de drones FPV e aéreos desgastaram a defesa até o rio Dnipro. As forças tiveram que escolher morrer nas ilhas ou sair dali. Muitos já fizeram o mesmo, incluindo as forças em Oleksandrievsk, que mencionaremos em breve. Segundo dados de inteligência, o porta-voz militar ucraniano Vladislav Voloshin afirma que a Rússia já retirou tropas de algumas ilhas do rio Dnipro. À medida que a estratégia de 3 fases da Ucrânia afetou o moral e as condições psicológicas deles, ninguém pode culpar esses soldados. Eles fizeram exatamente o que a Ucrânia esperava que fizessem. Após a contraofensiva cortar seus suprimentos, ficaram vulneráveis a bombardeios até a aniquilação, a menos que fugissem. A RFU News afirma que o alto comando russo considera inútil tentar tomar as ilhas do Dnipro. A Rússia não possui recursos para apoiar tropas nessas ilhas, o que elimina suas áreas de preparação para ataques a Dnipro e regiões próximas. Não subestime a importância disso para a Ucrânia. Militarmente, isso permite que as forças da Ucrânia nas margens do rio Dnipro atuem com mais liberdade. Eles podem não escolher retomar totalmente as ilhas do rio Dnipro, isso ainda está por ver, mas deixar essas ilhas vazias elimina um importante vetor de ataque para a Rússia, o que alivia uma quantidade substancial de pressão sobre as forças ucranianas que estão ativamente construindo fortificações mais fortes em preparação para o restante de 2026. O impacto dessa contraofensiva pode ser mais evidente no fronte civil. A Rússia conduz uma campanha de terror contra civis ucranianos desde que Putin iniciou a invasão em outubro. A Reuters relatou que operadores de drones russos perseguiam civis ucranianos intencionalmente com suas monstruosidades voadoras, em uma espécie distorcida de safari humano, projetado para tornar impossível que qualquer pessoa leve uma vida normal na Ucrânia. A Rússia intensificou seu terrorismo em 2025, levando a um aumento de 26% nas vítimas civis em comparação com 2024. De acordo com a Action on Armed Violence, 2.248 civis foram mortos pela Rússia durante o ano, com outros 12.493 feridos pelos ataques de drones russos às cidades. É provável que algumas vítimas estejam em Dnipro. Com as ilhas do rio Dnipro liberadas, moradores das áreas próximas podem respirar mais aliviados. A primeira contraofensiva foi para aliviar a pressão. A segunda, focada em preparar o verão que a Rússia quer usar para desgastar a Ucrânia. Antes de continuarmos, este é o The Military Show, trazendo o panorama completo além das manchetes. Inscreva-se para não perder nada. Vamos para Oleksandrievsk ver a situação da Rússia nesse fronte.
Em 17 de fevereiro, o Militani divulgou que o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky, afirmou que a Ucrânia ainda lançava contraofensivas perto de Oleksandrievsk, próximo a Ruliapola. As forças de assalto aéreo e as forças de assalto convencionais da Ucrânia estão ativamente engajadas em operações nessa região, o que parece significar que eles estão avançando pelas zonas cinzentas, que estão sendo infiltradas por pequenas unidades de soldados russos para expulsar esses infiltradores. Nossas unidades fazem assaltos de contra-ataque, usam sistemas não tripulados, artilharia e equipamentos de guerra radioeletrônica com eficiência, relatou Siersky durante visita às linhas de combate. O comandante em chefe da Ucrânia também afirmou que libertar os territórios que a Ucrânia está atualmente visando é uma prioridade, mas suas forças devem fazer isso de forma inteligente para preservar a vida do maior número possível de seus soldados. Esse pode ser o ponto-chave no segundo ataque da Ucrânia. Para muitos, a retomada de Oleksandrievsk parece preparar o terreno para uma contraofensiva maior, talvez até um avanço total rumo a Ruliapola. Esse não é o caso, como você vai descobrir em alguns minutos. Assim como o plano de 3 fases no rio Dnipro, a Ucrânia elimina sistematicamente ocupantes russos para retomar pontos-chave do território. Ela usará para um propósito importante conforme nos aproximamos de meados de 2026. O que a Operação Oleksandrievsk alcançou? A resposta curta: ganhos significativos para a Ucrânia. Isso vai se tornar muito importante em breve. Militani destaca isso com mapas que mostram avanços localizados da Ucrânia em diferentes áreas da linha de frente entre 9 e 16 de fevereiro nos setores de Oleksandrievsk e Ruliapola. A frente russa recuou bastante, permitindo à Ucrânia libertar assentamentos e limpar áreas ao redor. Isso servirá a um propósito que revelaremos em breve. Segundo o The Telegraph, o avanço em Oleksandrievsk ocorreu junto com uma ofensiva maior em Zaporizhia, permitindo à Ucrânia recuperar o maior território desde sua grande, porém fracassada, contraofensiva contra as forças de Moscou no verão de 2023. Segundo o veículo, a Ucrânia retomou 78 milhas quadradas ou pouco mais de 200 quilômetros quadrados do território russo em 5 dias. Para piorar ainda mais o que já é uma ferida aberta para a Rússia, o veículo acrescenta que essa quantidade de território é aproximadamente igual ao que a Rússia conseguiu ocupar durante todo o mês de dezembro de 2025. Aqui vemos a Ucrânia aproveitando a perda do Starlink pela Rússia em fevereiro. Já repetimos a piada das galinhas sem cabeça neste vídeo, mas isso se aplica ao que ocorre com soldados russos em Oleksandrievsk, após a SpaceX desligar terminais ilegais do Starlink usados pela Rússia. Desde ataques de drones de longo alcance até comunicações na linha de frente, as forças russas ficaram sem comando. Estima-se que até 90% das unidades do país perderam conexão com a rede essencial para coordenar ataques às defesas da Ucrânia. Assim, esses ataques quase pararam. Os restantes são desleixados e desorganizados. Com os soldados russos cada vez mais isolados do comando por perderem comunicação, a Ucrânia aproveita a situação em locais como Oleksandrievsk, Zaporizhia. Pouco se noticia que esses últimos contra-ataques se baseiam em ações da Ucrânia desde o fim de 2025. Em dezembro, a Interfax informou que a Ucrânia retomou o território nos assentamentos de Udashny, Rushina e Kotlina, todos a oeste da cidade sitiada de Pokrovsk. Os avanços anteriores foram menores. Agora, a Ucrânia claramente retoma a ofensiva contra a Rússia. Uma estratégia brilhante da Ucrânia impulsionou tudo, acelerada pela perda do Starlink por parte da Rússia. A Ucrânia há muito tempo vem posicionando sua artilharia, logística, operadores de drones e a maior parte de suas forças entre 10 e 20 quilômetros atrás das posições russas. Isso criou uma grande zona cinzenta cheia de drones ucranianos, tornando-se uma armadilha para soldados russos. O que vemos em Oleksandrievsk agora é fruto dessa estratégia da zona cinzenta. Com as forças de infiltração da Rússia enfraquecidas, as tropas de assalto aéreo e terrestre da Ucrânia conseguiram avançar e recuperar território sobre o qual a Rússia tinha apenas o controle mais tênue. Primeiramente, a Rússia ainda tenta avançar nas áreas onde a Ucrânia recupera território. Mas, de acordo com Siersky, suas forças praticamente não estão tendo sucesso algum. O inimigo segue tentando romper nossas formações e realizando ataques constantes, até com munições, mas sem sucesso significativo, disse Siersky no Telegram, repetindo o que declarou no Facebook. Acrescentou o comandante-chefe da Ucrânia. Os soldados das forças de defesa estão mantendo as linhas e posições designadas, estão frustrando as intenções do inimigo e infligindo perdas significativas a ele em pessoal e equipamentos.
As tentativas da Rússia de manter ofensivas em Oleksandrievsk e outros locais revelam o real motivo da segunda contraofensiva da Ucrânia. Este é um caso da Ucrânia colocando tudo o que tem para conquistar território agora, para que esteja pronta para o que está por vir. Aproveitando a oportunidade, por assim dizer, embora talvez seja mais preciso dizer que é um caso de expulsar os ocupantes russos enquanto eles congelam em sua zona cinzenta, buracos de esconderijo. A Ucrânia quer transformar zonas cinzentas em território liberado porque se prepara para um verão em que a Rússia deve renovar sua ofensiva. Segundo o Kiev Post, em 9 de fevereiro, a Rússia acumulou reservas estratégicas para um possível grande ataque aos setores leste e talvez sul da Ucrânia. No fim da primavera e verão, se você recorda a ofensiva russa fracassada de 2025 que não conquistou Pokrovsk, nem criou as zonas de amortecimento no nordeste da Ucrânia desejadas por Putin, está correto. A Rússia agora busca avançar para Sloviansk, Kramatorsk e região de Donetsk, segundo o Kiev Post. Como o objetivo da Rússia é atrair as forças terrestres da Ucrânia para uma grande batalha e destruí-las, seria imprudente para a Ucrânia lutar nos termos desejados por Putin. A nova ofensiva de verão parece buscar forçar a guerra tradicional preferida pela Rússia, pressionando a Ucrânia a abandonar sua estratégia assimétrica para um confronto direto. A Ucrânia não fará isso, por isso ocupa o máximo de território possível agora. Cada centímetro desse território será ocupado com as defesas e fortificações que a Ucrânia já usa para dizimar soldados russos em locais como Pokrovsk. Considere o que a Ucrânia fez em Oleksandrievsk como um recuo das linhas russas. Assim, eles podem transformar antigas zonas cinzentas em áreas de morte mais devastadoras antes da ofensiva de verão, na qual a Rússia deve empregar 100 mil soldados. A Ucrânia colocou a Rússia em uma posição em que ela terá que lutar para retomar o que provavelmente queria usar como áreas de preparação. Isso é brilhante. Por quê? Considere o que falamos sobre a Rússia acumular reservas estratégicas para o verão. Se a Rússia precisar reocupar áreas retomadas pela Ucrânia, terá que enviar mais soldados para as zonas de morte ucranianas. Esses soldados serão dizimados, forçando o uso das reservas que Putin queria guardar para o verão. Quanto mais reservas a Ucrânia destruir em locais como Oleksandrievsk, mais fraca será a ofensiva de verão, e assim, a Ucrânia forçará Putin a repetir o verão de 2025. A Rússia terá apenas grandes planos e reivindicações ainda maiores, mas tudo em ruínas. Isso se deve à Ucrânia realizar contraofensivas precisas e inteligentes, com poucos sacrifícios e grandes ganhos, como destacou o Conselho do Atlântico em janeiro. As defesas que a Ucrânia já possui estão fazendo com que a Rússia pague um preço altíssimo, tanto financeiramente quanto com o sangue de seus soldados. Para obter ganhos mínimos, revertidos pela Ucrânia em Oleksandrievsk, a Rússia terá que pagar altos preços novamente antes de pensar em avançar no verão. A Rússia não tem como pagar esses preços e está sem crédito há tempos. Após 4 anos de guerra, a guerra da Ucrânia acabou para Putin. Ele é arrogante demais para saber disso. Suas estratégias estúpidas causaram as maiores perdas do exército russo na história moderna. A situação da Rússia só vai piorar. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais análises dos movimentos de batalha da Ucrânia e o impacto que eles têm sobre a Rússia. E obrigado por assistir.